Meus irmãos, muita paz, que Jesus esteja entre nós. Hoje é um dia especial, é um dia em que se comemora o Dia do Espiritismo no Brasil, o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, que é a base filosófica da nossa doutrina, e também um feriado nacional em que nos remonta a passagem da crucificação do nosso Mestre. Então nós vamos hoje falar a respeito do que Jesus falou na cruz, as suas 7 frases, os seus 7 ensinamentos, e vamos fazer uma analogia com o que ele falou, com o que está escrito no Livro dos Espíritos. Mas antes disso, eu vou pedir para a nossa companheira, nossa irmã Marisley, trazer para nós uma novidade, falar um pouco do Livro dos Espíritos e algumas curiosidades a respeito dessa grande obra que é fundamental para nós lermos sempre. Então, pedir para Marisley e depois nós voltamos. Obrigada. Irmãos e irmãs, boa noite. Todos vocês conhecem o Livro dos Espíritos. Sim? Todos têm em casa? Quem já leu mais do que 5 vezes? Muitas vezes, né? É um dos livros mais estudados no mundo, diferente de lidos. É um dos livros mais estudados no mundo, né? Dificilmente você o lê apenas uma vez. Algumas curiosidades a respeito do Livro dos Espíritos, cujo aniversário é hoje. Então, Kardec era um cientista. Então, ele começou a fazer uma pesquisa por meio de entrevistas e também coletas de relatos, né? Então, seria uma pesquisa qualitativa hoje, por meio de questionários, né? E também uma pesquisa observacional. Então, ele seguiu o método científico para coletar essas informações. A primeira edição do Livro dos Espíritos, aliás, foi o primeiro livro que Kardec escreveu, lá em 1857, continha apenas 501 perguntas. Só na segunda edição é que ele chegou a 1019. E o mais interessante é que, nesse livro todo, a primeira pergunta é: o que é Deus? E a última pergunta fala a respeito justamente da consolação, ele perguntando se as penas seriam por toda a eternidade, e os espíritos respondem que não. Então, algumas curiosidades importantes a respeito do livro é que todos vocês sabem que ele é dividido em 4 grandes capítulos, né, 4 grandes partes, mas essas partes elas vão do macro para o micro. Então, lá na primeira parte, ele fala a respeito de Deus e fala das causas, da criação, das leis do universo. Então, primeiramente, de Deus, os irmãos já sabem essa parte, vai mais ou menos até a questão 77. Na segunda parte, que é uma parte bem maior, ele fala a respeito do mundo dos espíritos. Então, ele vai descrever detalhadamente como é que seria esse mundo. Então, ele vem de Deus, depois ele explica o mundo dos espíritos, como seria toda essa classificação, encarnação, reencarnação em si, enfim, como é essa comunicação. E na terceira parte, ele traz o código, traz o protocolo de conduta para a evolução, que são as leis morais, né? Leis de, por exemplo, de trabalho, de justiça, de amor, de progresso, enfim, mais ou menos 300 questões só a esse respeito. E, por fim, ele traz as perguntas a respeito da consolação, como seriam as penas e os gozos, o destino da alma, enfim. Aí ele chega até a pergunta número 1019. Interessante que o Livro dos Espíritos, ele já foi traduzido para mais de 50 idiomas.
e mais de 60 países estudam esse livro, o Livro dos Espíritos. Então, só para fechar, meu primeiro contato com o Livro dos Espíritos, os irmãos sabem que antes de conhecer Emídio, eu era evangélica da Assembleia de Deus. Então, ele não chegou e falou: você precisa ser espírita para namorar comigo. Mas ele me deu de presente. E eu já havia estudado a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Né? Nós tínhamos um sistema que nós líamos a Bíblia toda. Então, o que eu fiz? Coloquei a Bíblia de cá, o Livro dos Espíritos de cá, e pensei, agora eu vou encontrar alguma coisa aqui que não tenha coerência. E quando eu terminei, eu perguntei para ele, qual é o próximo livro? Aí ele me deu o Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu li, estudei, e muitas dúvidas que eu tinha na minha juventude e que me inquietavam a alma, foram respondidas nesses livros. Então, eu agradeço a Deus e a Jesus por ter acesso a essa literatura tão consoladora e que pode auxiliar milhares de pessoas. Muita paz. Muito obrigada. Você está com a mancha dessa caneta aí, ó. Pega um... Que bom, né, meus irmãos? Realmente, o Livro dos Espíritos, ele preenche as lacunas. É uma obra que vem iluminar a teologia do mundo inteiro. Estudar as Escrituras sem o conhecimento da doutrina espírita nos deixa algumas lacunas. Quando nós escrevemos o Tratado dos Evangelhos, nós nos firmamos em várias ciências, a matemática, a química, a física, a sociologia, a história, a geografia, quase todas as ciências. Mas a principal é a ciência espírita. Portanto, a ciência espírita, a filosofia espírita e o pensamento teológico espírita nos faz entender melhor, por exemplo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem, então hoje nós vamos ver o que Jesus falou nas últimas 3 horas em que ele ficou na cruz, de meio-dia até as 15 horas, até 3 horas da tarde. Ele padeceu na cruz. Naquele tempo, a cruz, a crucificação, era a pior das sentenças, a pior das torturas. E muitos dos crucificados ficavam de 2 a 3 dias ali, pregados, até o desencarne, e depois os corvos comiam as carnes dos cadáveres crucificados. O que não aconteceu com Jesus, porque ele desencarnou às 15 horas. A partir dali, os irmãos já sabem, ele foi sepultado, o corpo foi sepultado, Jesus reaparece em espírito, desmaterializa o seu corpo, e durante 40 dias ele reaparece com a sua roupagem perispirítica, ou seja, com a sua roupagem espiritual, materializado, inclusive com algumas chagas. Ele volta, materializa o seu corpo perispirítico, se humanizando, mas o seu corpo físico já havia sido desmaterializado por ele. Tanto que muitas vezes ele reaparece e os discípulos não o reconhecem, porque ele estava numa forma perispirítica diferente da sua forma física, que o acompanhou durante toda a vida. Então, poderíamos dizer que o que Jesus falou durante as 3 horas, as suas 7 frases no alto da cruz, foi o seu último sermão. Foi o seu último sermão.
seu último ou seus últimos ensinamentos. Jesus foi o Salvador, como já dizia Pietro Baldi, porque ele nos ensinou o caminho da salvação. Ele nos orientou, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém alcançará o verdadeiro entendimento em relação ao nosso Pai sem passar pelos seus ensinamentos, por suas verdades, ainda que essas verdades venham por intermédio de outros mestres, de Buda, de Krishna, de Sócrates, de Platão. As verdades são universais. Então vejamos o que Jesus nos falou e vamos fazer uma relação entre o que ele disse e o Livro dos Espíritos. O que ele falou do alto da cruz e o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira passada, nós falamos apenas sobre o que ele disse na cruz. Hoje vamos fazer essa analogia, essa ponte, em homenagem ao Livro dos Espíritos também. Como está escrito no slide, o Livro dos Espíritos é a obra fundamental do Espiritismo, publicada por Kardec, em Paris, em 18 de abril de 1857. Ela traz uma série de perguntas e respostas ditadas por espíritos superiores sobre temas como a existência de Deus, a base, a imortalidade da alma, a vida após a morte, a justiça divina, a evolução moral e intelectual do ser humano, analisando as leis morais, a lei natural que Kardec estuda através da revelação dos espíritos superiores, sob o comando, sob a orientação do Espírito de verdade. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Primeira frase dele, no alto da cruz. Pai. A primeira palavra foi Pai. E a última é Pai também. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E a sétima frase é, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele começa o primeiro ensinamento dele falando em Deus e o último falando em Deus também. Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Jesus chama Deus de Pai. Antes dele, ninguém nunca chamou Deus de Pai, demonstrando o afeto, o amor, tanto que mais tarde o apóstolo João diria, Deus é amor. Então, a primeira palavra é Pai, ou seja, demonstrando a existência de Deus. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a respeito dos atributos de Deus, se Deus é o infinito, e eles respondem, definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir uma coisa por outra coisa. É a pergunta número 2. Quando Kardec pergunta, poder-se dizer que Deus é o infinito? Deus não é o infinito, mas a infinitude, a eternidade, faz parte de um dos atributos de Deus. Então, na primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec faz com que nós compreendamos a natureza do nosso Pai. Claro que falta muita coisa a respeito de Deus. O que é que nós sabemos? É o que ele não pode deixar de ser para ser Deus. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos tudo o que ele não é. Ou seja, para que ele possa ser Deus, ele tem que ter certas características que lá os espíritos superiores e puros orientam, explicam, elucidam para todos nós. Então, a primeira palavra dele é Pai. A segunda é sobre perdão. Perdoa essas pessoas que estão me crucificando porque elas não sabem o que fazem. Não têm noção
Jesus determinando que a origem de todo o mal é a ignorância. A ignorância que gera o egoísmo. Como Santo Agostinho dizia, se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem, ele seria homem de bem por egoísmo. As vantagens de fazer o bem. Então, Jesus coloca a ignorância como sendo a causa primária de toda a problemática humana. Não sabem o que fazem. Quando Jesus estava no horto de Getsêmani, na quinta-feira à tarde, antes da sexta da crucificação, ele se reuniu com os discípulos com a última ceia. Lavou os pés de todos ali, demonstrando a necessidade da humildade e da união. De lá, foram até o horto do Getsêmani. E lá ele começou a orar, a sentir a dor moral que ele passaria. Lá ele pediu a Deus que afastasse dele esse cálice. Qual era o cálice que Jesus não queria beber? Qual era o cálice que ele queria que Deus afastasse? Não foi o cálice da crucificação, não foi o cálice do sofrimento, foi o cálice do amor, da dor pelo amor. Jesus nos amou e ama tal qual mãe zelosa, mãe que ama profundamente. Ele nos acompanha desde quando nós éramos átomos. Antes, como ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Há quem diga que nós fazemos parte das células de Jesus quando ele ainda precisava reencarnar. E como dizia o apóstolo Paulo, nós somos corpos, fazemos parte do corpo de Jesus. Não só corpo espiritual. Nós somos Cristos para as nossas células. No futuro, elas nos crucificarão. No futuro, quando nós chegarmos à condição de espíritos puros, elas evoluirão a ponto de chegar à condição de serem espíritos imortais, pensantes, portadores de consciência moral. Nós somos Cristos para as nossas células. Como nós somos células espirituais desse Cristo, conforme disse o apóstolo Paulo. Então, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É como uma mãe que estivesse orando. Senhor, afasta de mim esse cálice. Imagina que oração a mãe faria, sabendo que seus filhos estavam a planejar a sua morte. Imagine um pai, um ente querido, que vê os seus entes afetivos planejando a sua morte, o seu assassinato. Jesus não foi julgado, ele foi assassinado. Porque pelo direito romano, não era daquele jeito que ele teria que ser julgado. Ele não teve uma defesa. Ninguém se levantou para defendê-lo. Ali foi uma condição imposta pelo Sinédrio, que era a autoridade máxima da cultura religiosa judaica, que pressionou Pilatos. Quem era Pilatos? Era o procurador de Roma. Naquela época, Roma mandava na Palestina. E Pilatos era a pessoa que mandava naquela região. Claro que ele respeitava as condições religiosas daquele tempo. Então, Jesus não pediu para que aquele cálice seja afastado por medo, e sim por amor. Semelhante a uma mãe que pede a Deus que livre aquela condição dos seus filhos terem que matá-la. Foi essa a dor que ele sentiu. A dor maior do nosso mestre não foi física, foi a dor moral. Ela dói muito mais do que qualquer dor física. A dor da ingratidão, a dor da ignorância, a dor do egoísmo, a dor da perseguição. Então, os flagelos, todo o tormento físico que ele passou, não chega aos pés do que ele passou no sentido moral. Então, a primeira coisa que ele se preocupou
no alto da cruz foi: Pai, perdoa-lhes. Mas como é que o Pai perdoa? Deus não perdoa, Deus não tem do que perdoar. O que é que ele quis dizer com isso? Pai, ameniza a mão pesada da tua lei sobre essas pessoas. Deus não vai derrogar as suas leis. Nem Jesus deu conta de convencer Deus de fazer com que João Batista não sofresse a decapitação. Porque no passado, João, que era o Elias reencarnado, e como Elias ordenou a morte de algumas dezenas dos sacerdotes do deus pagão Baal. E a morte, decapitação. Aí ele volta e passa pelo sofrimento. João Batista foi o maior dentre os profetas. Aquele que veio preparar o caminho para o Messias, mas não pôde escapar da ação da lei. Então, quando Jesus pede para Deus perdoar, está pedindo o quê? Senhor, faz com que a mão pesada da tua lei não seja tão pesada. E Deus alivia. Aliás, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Ele pode tudo, inclusive derrogar suas leis. Ele pode tudo. Ele pode mudar de vontade. Ele pode tudo. Porém, ele não muda as suas leis por causa da sabedoria dessas leis. E a lei de justiça, ela funciona. Quando Pedro feriu a orelha do soldado, quando ele foi preso ali no Getsêmani, ele disse: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. É a lei do retorno, é a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação, é a lei da colheita e da semeadura. Guarda a tua espada, porque depois da flecha atirada não tem mais jeito. E não saireis dali enquanto não pagares o último centavo, porque a lei é extremamente exigente. Não precisamos ter medo de Deus. A Deus o amor, mas temos que ter medo da lei. Quando nós ficamos diante do precipício, não temos medo da altura? De cair, da queda? Deveríamos também ter medo das quedas morais, dos precipícios morais, porque uma vez se atirou, a lei não vai se derrogar. Ainda uma criança, um bebê de 1 mês, por algum descuido, caia, a lei da gravidade não vai ser derrogada por causa disso. A criança vai morrer. A não ser que tenha alguma coisa, algum amparo lá embaixo, para não haver a queda fatal. Então, quando Jesus pede a Deus o perdão, Ele está dizendo: Senhor, ameniza, porque a lei vem com tudo. Ameniza a tua lei. E a lei ameniza. Então, foi isso que... Porque fica parecendo que a ofensa foi perante Deus. Não, a ofensa foi perante as leis dele. E as leis dele representam o pensamento diretor dele. Mas ele pode modificar. Ele pode acalmar. Ele pode amenizar o peso do sofrimento de quem desrespeita essas leis. Ninguém deve nada a ninguém. A dívida é perante a lei de Deus. Esse é o problema. Ainda que o agredido perdoe, a lei divina vem com tudo. Vem com tudo para cobrar. Então, Senhor, ameniza a tua lei. Foi isso que Jesus quis dizer. Por que Jesus escolheu a crucificação? Foi Ele que escolheu. Tudo foi programado por Ele. Nada escapou ao seu controle. Mesmo sofrendo o que sofreu, das dores morais. Porque quando levamos à luz
automaticamente as trevas se levantam contra a luz. A luz incomoda. A sabedoria incomoda a ignorância. A luz incomoda as trevas. Então, Sócrates, Platão, Jesus, Buda, Confúcio, todos os grandes mestres da humanidade foram perseguidos, alguns assassinados. Então, não tem como um mestre desse vir aqui, passar sua mensagem e morrer de morte natural. Não existe isso. Porque incomodou. Ele mudou, ele veio com a proposta de mudar a cultura da época, a cultura do mundo. A proposta de Jesus de perdoar até inimigo, de amar inimigo. Fraternidade universal. Defender a existência de um Deus amoroso. A proposta dele era revolucionária e, claro, que incomodou os religiosos da época, por exemplo. Então, o livro dos Espíritos diz o que é Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, essa atitude de Jesus é uma atitude de caridade. E na pergunta 886, Kardec faz a seguinte indagação: qual é o verdadeiro sentido da caridade segundo Jesus? Princípio do perdão, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso é perdão. O Evangelho de Jesus nos ensina como perdoar através do seu comportamento. Como é que se perdoa? Primeira coisa é se afastar fisicamente ou mentalmente da sintonia do agressor. Enquanto se é torturado, não dá conta de perdoar, não. A mágoa está ali. Se afaste daquele agressor. Se não puder se afastar fisicamente, que é o ideal, se afaste mentalmente. Através desse afastamento, ao longe, vamos desenvolver a compaixão. E compaixão é pena mesmo. O que Jesus sentiu pela humanidade do alto da cruz foi pena, compaixão, pela ignorância. Então, quando nós nos afastamos do agressor, nós ganhamos energia, forças para perdoá-lo, começando pelo amor da compaixão. E nos aproximamos das pessoas que gostam de nós. Essa energia de amor que vem dos nossos entes queridos nos dão forças para perdoar aqueles que não gostam de nós por diversos motivos. Então, a palavra-chave do primeiro ensinamento de Jesus é a crença em Deus e o perdão das ofensas. É o primeiro ensinamento desse sermão, que não tem característica de sermão, mas do alto da cruz. Segundo, diante de Dimas, o bom ladrão, e Gestas, que nem era ladrão, era um assassino. Gestas era um homem enlouquecido, que matava, que torturava. De um lado tinha um ladrão e do outro lado tinha um assassino. Gestas era um assassino, enlouquecido, que criticou Jesus no alto da cruz. Você não é bom, então se defenda. E Dimas, do outro lado, repreendeu: cala-te. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele está aqui e não fez mal algum. Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver no teu reino. No teu reino. Reconheceu a majestade, a realeza de Jesus. Reconheceu que Jesus era rei. É rei. E Jesus viu ali diante de si o único advogado que ele teve. A única pessoa que durante todo o processo falou bem dele. Um condenado. E Jesus ainda sofria do alto da cruz de zombarias, de escárnios.
E Dimas se levantou contra tudo aquilo. Aí Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que paraíso? É o paraíso consciencial que vem do arrependimento. Quando Dimas ouviu Jesus pedir a Deus que perdoasse, porque ele não sabia o que fazer, ele ficou sensibilizado e já sabia sobre a história dele. Quem não conhecia a história de Jesus? E na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos tem lá: o arrependimento ocorre do estado de espírito? Sim, o mesmo após a morte, o espírito pode se arrepender e desejar reparar seus erros, na vida e após a morte. Então, o arrependimento sincero é o primeiro passo para a regeneração espiritual. O espírito pode encontrar consolo e luz, mesmo após uma vida de erros, desde que haja transformação interior. Dimas passou uma vida inteira pegando o que era dos outros, ferindo a lei. Mas naquele momento ele reconheceu que não era justo aquele homem do lado dele passar por aquilo. No seu caso, sim, mas ele não. Então, a ação da generosidade e do perdão, a qualquer momento nós podemos deixar para lá os nossos enganos, ilusões e caminharmos pelo caminho correto. A terceira, então a primeira, o perdão. A segunda, a salvação pelo arrependimento e pela busca da justiça. E a terceira, a família. Estava aos pés da cruz várias mulheres e o único discípulo, que era João. Maria, estava ali também Maria Madalena, outra Maria, Susana, as mulheres que acompanharam Jesus desde a Galileia. E a palavra mulher, naquele tempo, simbolizava, representava carinhosamente quando se chamava uma mulher de mulher. Hoje, mulher não é uma expressão de carinho, mas naquele tempo, mulher era uma expressão de carinho. Como se ele quisesse dizer mãezinha. Naquele tempo, José já teria desencarnado. E ele se preocupou com a sua mãezinha. E disse assim: mulher, eis aí o teu filho, apontando pelo visual João, que estava, o apóstolo João, que estava ao lado de Maria. E depois olhou para o João e disse: eis aí tua mãe. E ela esteve sempre com ele durante toda a sua existência, vindo a desencarnar depois dos 90 anos. Em Éfeso, quando João pregava, lá estava Maria. Onde ele ia, Maria estava com ele. Então, o terceiro ensinamento de Jesus é: honra o vosso pai e a vossa mãe, cuida da tua família, proteja seus entes queridos, especialmente pai e mãe. Então, ele se preocupou com o perdão, seus filhinhos espirituais, ele retribuiu a generosidade, o reconhecimento, a sinceridade daquele bom ladrão, e agora ele se preocupa com a família. Ele não queria deixar sua mãezinha desprotegida, e sim protegida por alguém que ele confiava plenamente. Tanto que João narra a esse respeito, João 19, versículos 26 e 27, mas nem se diz que eu sou João, dedicou a mim, não. Ele disse ao discípulo que ele muito amava. Está a humildade de João. Então, a família é de fundamental importância. E o Livro dos Espíritos, na pergunta 775, diz lá: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos superiores respondem: uma recrudescência do egoísmo. Eliminar a família é colocar o egoísmo acima de tudo.
O Livro dos Espíritos determina o quanto é fundamental sermos gratos por nossas famílias, mesmo com todos os problemas, defeitos, com tudo, mas é nossa família. Especialmente o honrar vosso pai e vossa mãe, que se encontra no Decálogo de Moisés. O quarto mandamento dele: Deus meu, por que me abandonaste? Está em Mateus e Marcos. Jesus disse isso. Eli, Eli, lama sabachthani. E entenderam que ele estava falando sobre Elias. Ele estava começando a recitar o Salmo 22. Nós conhecemos o Salmo 23, muito famoso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas é no Salmo 22, há 600 anos antes de Cristo. É um salmo profético de Davi, que descreve o que o Messias passaria do alto da cruz. É o salmo profético. Então Jesus, ele não recitou todo o salmo. Ele começou a falar a primeira frase do Salmo 22. Para quê? Para lembrar a todos que o que ele estava passando ali já foi preconizado pelo Salmo 22 e o Salmo 69. Lá no Salmo 69 fala: tive sede e me deram vinagre. Quando ele fala lá na frente sobre eu tenho sede, e deram a ele vinagre. Lá no Salmo 69 e também no Salmo 22. Então, ao recitar essas palavras, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está dizendo, o que está acontecendo aqui foi previsto, foi anunciado, foi profetizado 600 anos antes de mim. Então, não se revoltem. Tudo que está a acontecer já estava predito. Jesus, antes de tudo, obedeceu toda a programação sua reencarnatória. Tanto que ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Diante de Pilatos, quando Pilatos disse, você não sabe que eu tenho o poder de libertar? Ele respondeu, não terias poder algum sobre mim, se do alto não me fosse dado, porque se eu quiser, o Pai me manda 12 legiões, ou 10 legiões de anjos. Meus irmãos, dá 60 mil anjos. Um anjo só resolve o problema. 60 mil é para destruir o quê? Umas 3 galáxias. 60 mil anjos destrói a Via Láctea, que tem mais de 100 milhões de estrelas. Se eu quiser, o Pai me manda, mas não vou querer. Eu não quero. Olha o poder dele. Olha o poder. Se eu quiser, Deus me manda 60 mil anjos. Alguém pode imaginar 60 mil anjos? Que exército é esse? Imagina 60 mil. Miguel. Alguém, todo mundo ouviu falar aqui do Miguel Arcanjo? Imagina 60 mil Miguel. É covardia, né? Mas eu não vou fazer isso. Porque eu vim fazer a vontade do Pai e não a minha. Então, aí o Livro dos Espíritos diz lá, na pergunta 132, as provações da vida são necessárias para a evolução? E os Espíritos respondem, o que nós vimos hoje no livro Fonte Viva, a dor pode ter um propósito educativo. Jesus inicia o Salmo 22 considerando profético, o qual descreve o seu sofrimento na cruz. A dor, a expiação, vem para burilar o espírito. Claro que existe todo tipo de dor física, moral, intelectual. Então, a dor nos renova. A dor vem para fortalecer a nossa fé. E o que é a dor? É um obstáculo. Ninguém evolui sem obstáculos. Claro que aquele que segue a lei divina sofre muito menos. Aquele que segue a lei divina
não passa por sofrimentos expiatórios, e sim por dores provacionais. Então, quando ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está dizendo, olha, gente, o que eu estou passando aqui foi preconizado, foi profetizado pelo Salmo 22 do rei Davi. Aí no 5º mandamento dele, ele fala, tenho sede, que já tinha sido preconizado no Salmo 22 e no Salmo 69. Tenho sede, e deram a ele vinagre. O interessante é que só Jesus teve sede, e os outros 2 não tiveram sede. Por que ele disse, tenho sede? Para reafirmar a profecia. Emmanuel diz que ao dizer tenho sede, Jesus teria dito assim, eu tenho sede que a humanidade se renove. A sede moral de ver a humanidade redimida, evoluída intelectual e moralmente. A sede de justiça, a sede de ver seus filhinhos espirituais melhores do que naquela condição. É o que Emmanuel explica. Mas o tenho sede também é a confirmação do que foi predito, do que foi falado, profetizado. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 625, pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é única, Jesus. Jesus. E nas perguntas 614 e 618, quando fala da lei natural ou lei divina, tem lá, a humanidade tem sede de compreender e seguir essas leis. Jesus veio para nos mostrar esse caminho, cumprimento das Escrituras. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. Muitas vezes, sermos justos é mais difícil do que amar. Quantas vezes nós somos injustos com pessoas que nós amamos profundamente? Então, a justiça tem que caminhar ao lado da sabedoria. Aí vem a penúltima frase dele, está consumado. Está cumprida a missão. O que eu tive que fazer, eu fiz. João relata isso. Está consumado. Quem contou isso aos apóstolos? João e as mulheres que estavam ali aos pés da cruz. Na pergunta 132, Kardec pergunta, todos têm uma missão a cumprir? Ele responde, os Espíritos respondem, todos têm uma missão a cumprir. Jesus foi o maior exemplo de espírito missionário. Não estamos aqui por acaso. A cada dia que vivemos, temos ali à nossa disposição a administração do tempo. O maior tesouro que nós temos é o tempo. Quem tem tempo e aproveita bem o seu tempo, age com sabedoria em todas as áreas. O problema é que muitas vezes nós perdemos tempo com coisas que não nos cabem. Quando a gente deixa de fazer o que temos de fazer, é porque nós estamos a fazer o que não é para fazer. Quando a gente faz o que não deve, deixa de fazer o que deve. O cumprimento do dever. Allan Kardec diz que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, a missão de Jesus foi cumprida com fé, amor e sacrifício. Fé, amor e sacrifício. Está consumado. Cumpri a missão. E a última palavra dele na cruz, Pai. Começou com Pai e termina com Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que é isso? Senhor, cuida de mim. Cuida de mim. Demonstrando aí o que, meus irmãos? A imortalidade da alma. A vida não termina com a morte. A confiança, a fé nesse Paizinho poderoso
Criador de muitas galáxias, mais de 100 galáxias, 100 bilhões de galáxias no universo. Só a nossa tem 100 milhões, bilhões de estrelas. E tudo isso não passa de um ponto luminoso, porque existem vários universos. Quem poderá entender na sua plenitude? Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, entenderá um dia o homem a natureza divina? Agora não pode, agora não tem, porque ele não tem a faculdade. Falta nele condições, mas no futuro ele vai entender melhor a natureza de Deus. Então, naquele momento, Jesus se entrega: Senhor, já cumpri tudo, agora cuida de mim. Desde o meio-dia até as 15 horas, estava naquele lugar tudo escuro. Não se sabe se foi um eclipse, estava tudo escuro. E quando ele diz essas palavras, ele dá um grito, porque ele sai do corpo. E nesse momento o centurião, o encarregado daquela execução, disse: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E dizem que depois esse centurião se converteu e passou a ser líder cristão em Jerusalém. O homem que foi encarregado de crucificar Jesus recebeu essa tarefa, essa incumbência, foi escalado para isso. O véu do templo, que estava ali a poucos quilômetros, rasgou de cima a baixo. Ou seja, todos viram naquele momento, diante de tantos fenômenos, viram que ali se tratava de um ser diferente. E até hoje, a humanidade não entende direito Jesus, mas percebe o seu poder, percebe a sua importância. E como já dizia Ernest Renan, membro da Academia Francesa de Letras, grande escritor, Jesus foi tão grande que ele não coube na história. Teve que dividir antes dele e depois dele. Então hoje é um dia de reflexão. Reflexão para que nós entreguemos não só os nossos espíritos, mas a nossa vida para Deus, nossas vidas para o nosso Pai. Não perdemos a chance de buscar o conhecimento, o amor e o conhecimento. Amai-vos e instruí-vos, para que nós nos libertemos da ignorância. Cuidemos das nossas famílias. Tenhamos sede das coisas boas. Nos entreguemos a Deus com total confiança. Com total confiança. Não desejemos ter o controle de tudo, porque o controle de tudo pertence a Ele. Façamos as nossas partes e Ele vai cuidar de tudo, inclusive de nos fortalecermos para cuidarmos da nossa parte, da nossa missão. Então, meus irmãos, nesse momento de reflexão, vamos ler o Livro dos Espíritos. Vamos ler os Evangelhos. Vamos conhecer melhor o comportamento do Cristo. Porque o comportamento dele nos motiva a seguir os seus ensinamentos. O comportamento de Jesus nos dá coragem. Ler o Sermão da Montanha e não se perceber como ele agia, nos dá medo. O comportamento de Jesus nos dá coragem para seguir os seus ensinamentos. Muita paz a todos. Que Kardec, onde estiver, receba o nosso abraço. Que esse nosso mestre, que desceu da cruz depois, vem um momento que ele reaparece, mostrando que a vitória do bem, nunca do mal. Que ele receba a nossa imensa gratidão. Que o nosso Pai receba o nosso imenso amor e gratidão por ter mandado esse Espírito tão belo, tão lindo, tão sábio, tão amigo, tão simples e tão poderoso em nossas vidas. Muita paz a todos.